Qual é a sua maior insegurança hoje? Sem querer parecer arrogante, eu não tenho um. Qual foi o último que você teve e quando foi isso? O último que eu tive foi provavelmente, continuo sendo eu. Ainda estou vivo porque sempre digo que pago aluguel. Quando eu era criança, morávamos em um lugar que custava $7 por mês. Isso está em... Buffalo. Isso fica em Indiana. Então, Tínhamos muito dinheiro em Buffalo e quando minha mãe deixou meu pai, nós ficamos sem nada por um tempo, até ela conseguir se reerguer. E aquele lugar de $7 por mês era o que eu era. Eu não era ninguém. Eu estava no esgoto. Minha mãe não estava lá. Eu não tinha nada. E você sempre sente que não tem nada. Eu conquistei tanta coisa. Fui um SEAL da Marinha. Passei pela escola dos Rangers. Fiz o treinamento de seleção da Força Delta, fiz tanta coisa. Corri 200 milhas, bati recordes de barra fixa, tudo. Aprendi a ler e escrever, me tornei bastante inteligente. E mesmo assim, eu pensava, cara, o que há de errado comigo? Só foi quando fiquei realmente doente, e eu falo sobre isso no último capítulo daquele livro, fiquei muito doente, e minha vida ficou muito silenciosa. Eu passei de correr 205 milhas em 39 horas para não conseguir sair da cama. Os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado comigo, mas mais uma vez foi a melhor coisa que já me aconteceu. o que é isso? Naquele momento, quando toda a minha vida mudou, eu passei de um cara que treinava todo dia, se exercitava todo dia, para um cara que não conseguia sair da cama. Minha vida me foi tirada. A única coisa que me manteve firme foi o meu treinamento. Agora você não tinha Eu não tinha nada, ficar sentado sozinho sozinho. e não treinar. E foi isso que me transformou. E Isso é. quando me dei conta de que não havia pensado, não havia dedicado tempo para refletir sobre o que tinha feito na minha vida. Você Não refleti isso. não havia refletido sobre isso. Eu tinha feito todas essas coisas, mas não havia linha de chegada. Eu ainda acredito nisso, mas você precisa de tempo para refletir. Eu já estava de saída. Eu nem sequer terminei uma corrida da vida e nem sequer recebi minha medalha. Eu continuaria. Você pensa, próximo assunto. Eu entrava no carro e ia embora. Nem sequer aceitou a medalha. Perdido. Não me importo com... Não vou perder uma hora esperando essa cerimônia. A maioria das pessoas fica sentada inativas, gostam disso. Eles precisam da cerimônia se eu fizer algo. Validação. Eu não fiz nada. Vamos. Eu sou apenas... Começando. Estou apenas começando. Quando comecei a entender a vida, percebi que deixava muita coisa para trás. Chamo isso de minha regra dos 40%. Sim. Eu estava deixando muita coisa para trás. Quando percebi, meu Deus, cara, eu era aquele garoto burro e gordo que sofria bullying. E agora sou uma pessoa de 82 quilos, perdi 48 quilos em menos de 3 meses. Aprendi a ler, aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Eu pensava, preciso de mais. Eu estava alimentando minha mente com tudo. Nunca parei para dizer, meu Deus, você saiu desse inferno e chegou até aqui. Então essas inseguranças, e é assim que eu explico da melhor maneira. O treinamento dos SEALs ficou bem difícil e muitos caras não estavam conseguindo concluí-lo. Então eles desenvolveram um programa de preparação para focas. Como um campo de treinamento. Isso mesmo, sim. E durou 2 meses. Nos meus últimos 2 anos, antes de me aposentar do exército, eles me enviaram para lá para treinar essas crianças. Uau, para se preparar para o Buds. Jovens de 18, 19, 20 anos, sim. Crianças pequenas. Então quando chegavam ao treinamento dos Navy SEALs, cara, eles eram verdadeiros monstros físicos. Eles estavam correndo, nadando, quer dizer, eles eram híbridos. Uau. Mas eles chegavam ao Buds e o mesmo número de pessoas desistia. Estávamos treinando desistentes maiores, mais fortes e mais rápidos. Todo mundo tem uma história. A gente não compartilha isso nas redes sociais. A gente compartilha a nossa vida bonita nas redes sociais. Todos nós temos um calabouço. Eu só estou disposto a falar sobre o meu. A maioria de nós não está disposta a falar sobre isso. Eu vou falar sobre o meu calabouço. Eu não estava entrando no calabouço da mente desses caras. Eu não estava construindo essa chamada força mental. Força mental não é algo que você experimenta. É algo em que você vive todos os dias. Então, quando algo difícil acontecia com esses jovens, como na Hell Week, isso despertava algo que os deixava muito inseguros. E eles procuram conforto. E então, quando você volta para as inseguranças, você acaba buscando conforto dentro dessas inseguranças. E todos nós procuramos aquele biscoito que sua mãe costumava te dar quando você estava triste, quando estava doente. Procuramos nossa esposa ou nosso marido. Procuramos conforto. É nesses momentos que você precisa treinar sua mente para pensar de forma diferente, de maneira saudável. Eu não estava treinando eles para fazer isso.
Eu ainda não estava treinando a mim mesmo porque naquela época eu fazia o que me mandavam. Esses caras precisam ser um padrão. Padrão físico? Um padrão físico. O padrão físico não é o que eles precisam alcançar. É um padrão mental. Você precisa alcançar isso na vida. Então, voltando à época em que eu estava doente, eu estava atingindo os padrões físicos. Eu não estava atingindo o padrão mental exigido. O padrão mental é que você deve saber o quão longe já chegou. Uau! Não, eu tinha percorrido 8.000 milhas desde onde comecei. Mas se você nunca souber disso, ainda estará na situação de pagar $7 por mês. Quando eu estava doente, consegui diminuir o ritmo e refletir sobre toda a minha vida. E naquela cama, quando achei que estava morrendo, porque essa história é longa, esse período de doença na minha vida foi longo, eu não me importava se ia morrer ou viver. Porque pela primeira vez na minha vida, eu estava feliz e em paz. Porque eu refleti sobre onde comecei. Percorri um longo caminho. Exatamente. E ninguém me salvou. Não foi como se alguém tivesse descido aqui e me guiado pela vida. Quando você descobre isso por conta própria, a quantidade de orgulho, dignidade e respeito próprio que você tem, é por isso que eu ando pelas ruas com uma mochila e simplesmente não preciso de mais nada. Você descobre isso indo para dentro de si mesmo, criando uma couraça sobre a mentalidade de vítima. Você sempre é uma vítima, mesmo que tenha tudo na vida, até perceber o que conquistou. Você precisa primeiro perceber o que conquistou. Minha mãe conquistou tanta coisa na vida dela desde o meu pai, mas ela não deu esse passo. De verdade. Ela não reconhece isso e não reflete sobre isso. Ela continua voltando para a masmorra da vida passada dela. E viver lá? Viver nesse espaço em vez de viver no espaço em que ela está agora. E refletindo sobre isso, meu Deus. Isso é o que eu fiz com a minha vida. Então, você já conversou com ela sobre isso? A gente fala sobre isso o tempo todo e você tem que estar disposto a ir fundo. Você tem que estar disposto a realmente ir fundo. Não superficialmente. Eu não vivo na superfície de nada. A superficialidade foi o que me levou aonde eu estava. Foi o que me fez passar de 80 para 136 quilos. Dizendo para todo mundo que eu estava bem. Eu não dou a mínima. Eu estou bem. Não, são palavras vazias. Muitos de nós falamos palavras vazias. Eu costumava falar palavras vazias. Eu não faço mais isso. Tudo o que sai da minha boca tem substância. É real. Todos nós temos esses sentimentos em nossos corpos, em nossas mentes, em nossas almas. Eu ajo de acordo com os meus. Muitos de nós, quando temos medo de algo, permitimos que nossa mente escolha o caminho que leva à resistência. Então seguimos por outra rota. Quando eu tenho medo de algo, isso está me dizendo: você precisa fazer isso. Você tem que ir por esse caminho. E a maioria de nós não entende essa mentalidade. A gente vai para a esquerda e se pergunta por que não realizou algo em nossas vidas. É porque continuamos a seguir a jornada que já está traçada. E como eu vejo isso é que eu falo da vida, como muitos de nós na vida. Queremos pegar a estrada de 4 pistas, que tem mapas, placas e todas essas coisas, cara. Indicam de postos de gasolina. Nos próximos 16 quilômetros, 10 milhas, subindo, você verá um McDonald's e um Cracker Barrel. Sim, claro. É o caminho mais fácil. Muito poucos de nós queremos ir para o lado direito. A maioria de nós, por exemplo, nunca imaginou, nem nos sonhos mais loucos, que um dia seria um SEAL da Marinha. Só ao abrir a mente isso acontece. Mente aberta cria essa possibilidade. Todos nós desligamos a mente. Por exemplo, quando quebrei o recorde de flexões na barra fixa, todos ao meu redor que ouviram falar que o recorde era de 4.020 flexões. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. Oh, meu Deus! 4.024 horas? São 4.020 flexões na barra fixa em um período de 24 horas. A primeira coisa que fiz, em vez de simplesmente fechar a mente, foi pensar: meu Deus, que loucura! Fui buscar uma caneta e... Quantos são por minuto? Exatamente. A cada hora, a cada segundo. Em vez de encarar a vida como algo grandioso, comece a analisá-la em partes menores. Comece a analisá-lo. E a maioria de nós vive numa caixa. E não queremos sair dessa caixa de jeito nenhum, nunca. Fora dessa caixa estão todas essas possibilidades da vida. O que fazemos é acorrentar nossa mente. Somos prisioneiros da nossa própria mente, achando que isso é tudo o que podemos fazer. É só nisso que sou bom.
E tiramos de nós mesmos a possibilidade de que você poderia ser isso, poderia ser aquilo, poderia ser todas essas coisas. E eu nunca imaginei, com 140 quilos, que eu poderia ser um Navy SEAL. Então, Se minha mente estivesse acorrentada, eu e você nunca nos encontraríamos. Não haveria livro. Não haveria livro. Não haveria nada. Então, o que as pessoas precisam entender é que elas vivem para si mesmas, sem saber que tem dentro de si o poder de mudar. Milhões de vidas enfrentando a vida, enfrentando a si mesmo. E por causa disso, eu morreria sem nunca saber que tinha o poder de mudar milhões de vidas. E o que mais me assombra, as pessoas me perguntam, o que mais te assombra? O que mais me assombra é que se eu tivesse morrido com 300 libras, digamos que eu tivesse 75 anos, cheguei ao céu e Deus tem um quadro assim sobre a vida de todo mundo. Deus sabe de tudo, digamos assim. Não me importa no que você acredita, isso não faz diferença. Não estou julgando ninguém. Digamos que para mim é Deus. Você chega ao céu, eu estou com 300 libras, eu me sento. Eu fui uma barata, desperdicei toda a minha vida. E estamos sentados assim, exatamente como agora. Você é Deus e eu sou o David. E ele me entrega aquele quadro e diz, olha isso. Agora, olhe para esse quadro. E no quadro tem todas essas coisas diferentes, mas o meu nome está lá. Mas essas coisas não sou eu. Eu ia mudar o mundo. Eu ia quebrar recordes. Eu ia ser um Navy SEAL. Todas essas coisas no exército que eu conquistei. Você vai receber o prêmio VFW. Você vai ser homenageado aqui, homenageado ali. Eu fico tipo, Deus, esse não sou eu. Tipo, está escrito David Goggins. Eu era um cara da Ecolab. Eu borrifava veneno para baratas e pesava 300 libras. Diz, aqui estou eu, com 185 anos. Diz, aqui eu tenho um diploma de bacharel e um de mestrado. Diz tudo isso. E Deus responde, não, era isso que você deveria ter sido. uau! Meu maior medo na vida é saber se existe um lugar de descanso eterno neste mundo. E haverá um veredito final. E você conversa com algo muito maior do que você. Não quero sentar e conversar com alguém que diga, você está no paraíso. Isto é o que você deveria ter sido na terra. E você está realmente no paraíso agora? Ou você está no inferno? Pensando em quanto eu deixei de lado por medo. Por não estar disposto a ultrapassar o muro e depois o próximo muro e o próximo. Então, na minha mente, eu acredito nisso. Deus sabe de tudo. Pelo menos eu acredito nisso. Quero que Deus esteja lá em cima agora, enquanto conversamos, anotando tudo, dizendo, meu Deus, Ele superou até as minhas expectativas. É assim que vivo minha vida. Agora sei que não há limites para a mente humana. Não há limite máximo. Nós mesmos fazemos o acabamento.